Em relação aos sinais e sintomas do câncer de mama, nós temos dois grandes grupos. Aqueles grupos de pacientes que são chamadas assintomáticas, que geralmente chegam ao mastologista com as chamadas alterações mamográficas. Esses casos em que a mamografia e a paciente não tem nenhum sinal ou sintoma são chamadas alterações mamográficas que ensejam uma procura e aprofundamento diagnóstico. E temos as chamadas pacientes sintomáticas. De um ponto de vista geral, as formas em que o câncer de mama se manifesta na mulher, tá? Nas suas formas ainda pré-clínicas, isto é, antes do aparecimento dos sinais e sintomas, se verifica na mamografia e outras vezes, em algumas situações, através do ultrassom, em casos bem selecionados. E nas formas que são sintomáticas, aquelas que mais se ressaltam são a presença de nódulo, isto é, algum tipo de caroço que é palpável na mama, ou formas um pouco mais avançadas, como a gente fala, do desenvolvimento desses nódulos, que são as massas, que são verdadeiros tumores bem palpáveis, chegando até situações em que se torna até muito exuberante. Então, o nódulo ou massa mamária é um dos principais sintomas do câncer de mama, não só na mulher e principalmente no homem, porque no homem não se faz mamografia de rastreio. Então, no homem, se ele aparece com um nódulo, ele tem que ir a um mastologista para ser avaliado. Na maior parte das vezes, no homem, não é câncer de mama. Porém, principalmente naqueles homens que têm idade mais avançada, aparecimento de nódulo tem que ser visto pelo mastologista. Outra forma muito comum de alteração do câncer de mama é a presença ou não de uma descarga papilar. O que é isso, descarga papilar? É saída de líquido do bico do peito que não apresentava antes. Geralmente, aquelas descargas que são preocupantes são aquelas em que são como se fosse uma água de rocha, um líquido clarinho, ou aquelas que são sanguinolentas. Temos ainda alguns tipos de cânceres em que a alteração principal é alteração na pele da região do bico do peito e areola. Então, existem alguns tipos especiais em que se manifestam através de alterações cutâneas. Algo muito perguntado nos ambulatórios, tudo isso, é se a dor seria um sinal ou sintoma de câncer de mama. A dor geralmente é um sinal da fisiologia da mama. Há casos extremamente raros que podem cursar com dor, mas não é algo que preocupe sempre. E sempre nas mulheres na fase antes da menopausa, chamada pré-menopáusicas, é muito importante que elas sejam sempre examinadas na fase logo depois da menstruação. Idealmente, acabou a menstruação, de até 5 dias após serem examinadas. Outra forma de apresentação é através do chamado rastreio mamográfico. Da mesma forma que você tem o rastreio do câncer do colo, eu sempre falo assim, o grande preventivo da mama é a mamografia. Segundo o Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde, dever-se realizar mamografia de 50 a 70 anos de idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a qual eu pertenço, nós começamos o rastreio mamográfico a partir dos 40 anos. Então, isso é muito importante, que eu sempre digo, é que a mamografia, sem dúvida nenhuma, e sendo realizada na fase correta, isto é, na fase logo após a menstruação, idealmente em até 5 dias a 7 dias depois da menstruação, aí é que se dá a melhor forma de se tentar
diagnosticar de uma forma precoce o câncer de mama e, com isso, diagnosticando em fases mais precoces, ter-se-á um bom sucesso no tratamento. Uma outra forma de manifestação do câncer de mama é a chamada coceira, cujo termo médico chama-se prurido mamário, isto é, geralmente um prurido mamário que afeta somente uma das mamas é necessário ser visto. Aqueles que afetam as duas também tem que ser vista, mas a chance de ter um câncer é um pouco mais difícil. Mas aquela que apresenta somente um do bico do peito ou da papila tem que ser também avaliada.